A gente começou a se questionar se pessoas que tinham exposição frequente ao HIV teriam ou não teriam uma resposta imune antígeno específica contra o vírus, porque isso é muito controverso na bibliografia. Há vários grupos que descreveram respostas presentes em expostos não infectados, enquanto que outros grupos questionam se isso é verdadeiro ou não. Então, como a gente tinha um número muito grande de participantes que eram expostos frequentemente ao HIV por relações sexuais desprotegidas, a gente se perguntou se não seria o caso nesses indivíduos. Então, antes de falar sobre isso, eu vou só fazer uma rápida revisão da proteção ao HIV. Então, a susceptibilidade à infecção pelo HIV varia muito. Então, depois de uma exposição, tem algumas pessoas que pegam HIV e outros não. Então, um exemplo claro de resistência à infecção pelo HIV são aqueles indivíduos que têm aquela mutação delta 32 no gene CCR5. Então, o gene CCR5 ele não é expresso na superfície das células se essa mutação está em homozigose, nos dois alelos, e a pessoa praticamente não infecta pelo HIV, ele é totalmente resistente. Enquanto que depois da pessoa pegar, algumas pessoas têm evolução para AIDS e outras não necessariamente. O exemplo principal seria aqueles controladores de elite, que são indivíduos que controlam o vírus, a multiplicação do vírus espontaneamente, para níveis às vezes indetectáveis, e não desenvolvem doença. Muito provavelmente isso está relacionado ao HLA-B57, mas alguns outros fatores que a gente desconhece. Então a gente tem a genética do hospedeiro, o desenvolvimento de uma resposta imune, uma variação do vírus infectante e fatores ambientais que provavelmente interferem nesse processo. Mas vamos dar um passo atrás e revisar aqueles momentos iniciais da infecção pelo HIV. Então foi o assunto da discussão na pergunta da aula do Alexandre. O vírus ele entra em contato com a mucosa da pessoa e ele, poucas horas depois, ele já atravessou a mucosa, está na submucosa. Lá ele encontra células dendríticas. Essas células dendríticas têm receptores na sua superfície que grudam no vírus. O mais famoso deles é aquele DC-SINE, mas também CCR5 e CD4. Há muita controvérsia se a célula dendrítica é ou não infectada pelo HIV. Ela vai para o linfonodo satélite e de poucas horas até poucos dias depois, o vírus ele encontra o caminho para infectar linfócitos, porque esse é um local onde tem uma abundância muito grande de linfócitos TCD4 suscetíveis à infecção. Então, passado esse momento aqui, já a infecção aparentemente é irreversível. Mas você teria uma janela aqui, onde a infecção, ela começando a se estabelecer na mucosa, que não necessariamente ela pode se transformar numa infecção finalmente estabelecida. Essa é a base da PEP. Então, se você entra com PEP até 3 dias depois, a gente pode ainda pegar o fim dessa janela aqui e proteger a infecção. Então, o que a gente se perguntou é o seguinte: será que, se a gente estudar pessoas que tenham sido expostas ao HIV, mesmo antes de estabelecida a infecção, se isso é suficiente ou não para desenvolvimento de uma resposta imune antígeno específica? Então, para isso, pegou-se os voluntários do IPREX, que eu já mencionei na primeira aula, que foram 2.500 participantes em vários centros no mundo inteiro. Esses 2.500 participantes, a maioria foram incluídos no Brasil e no Peru, e era um estudo onde todo mundo recebia profilaxia pré-exposição, metade recebia profilaxia pré-exposição, metade recebia placebo, e eles recebiam um pacote muito grande de prevenção, como a gente já discutiu. Todo mundo era testado mensalmente, então a gente tinha o aconselhamento pré e pós-exposição, distribuía camisinhas, fazia teste e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, tratava os parceiros sexuais que queixavam de qualquer doença sexualmente transmissível,
Se havia algum caso de exposição de altíssimo risco que encaixava nos critérios de PEP, PEP era oferecido, era interrompido o PrEP, eles recebiam PEP durante um período e depois voltavam para PrEP. E todo mundo que era suscetível à infecção pelo HIV era vacinado. A proteção foi de 44%, como a gente já, 42%, como a gente já discutiu. Mas o ponto que eu quero chegar é esse aqui. Ó. Isso aqui era nos participantes do IPREX o número de parceiros que eles tinham tido diferentes nas últimas 12 semanas. Então, vocês estão vendo a média ali? São 18 parceiros diferentes nas últimas 12 semanas. Né? Haja energia. Na mediana, eram 7. Mas lembra-se que a gente foi atrás dessas pessoas para tentar identificar elas na sociedade. Aí depois começou um estudo, caiu muito, caiu na média de 18 para 7, ou na mediana de 7 para 2. Quer dizer, a gente conseguiu um efeito muito grande de redução de risco. Mas lembre-se que, em média, eles tinham 2 parceiros diferentes nas últimas 12 semanas, ou seja, os últimos 3 meses. Outra coisa que a gente perguntava era o seguinte: você teve alguma relação anal receptiva não protegida, sem camisinha? Quando entrou no estudo, eles falavam que nas últimas 12 semanas, em média, 60% tinha tido relação. Depois que entraram no estudo, esse número caiu para 30%. A gente discutiu já esse dado na aula anterior. Então foi um sucesso muito grande, quer dizer, você reduziu a frequência de relação anal desprotegida pela metade. Mas o que me intrigava muito é que, a despeito de tudo que você fazia, dava um balde de camisinhas. Teste, aconselhamento pré, aconselhamento pós, aconselhamento de redução de danos, tratamento de DSTs, visitas mensais. Tinha 30% ainda que tinha relação anal receptiva sem proteção. Isso remete àquela história que mudar comportamento sexual é extremamente difícil. A gente consegue diminuir o risco, eles diminuíram o número de parceiros, mas é muito difícil a pessoa abandonar o comportamento de risco, somente com aconselhamento. O médico geralmente tem essa impressão de que ele vai subir num pedestal dentro do consultório dele, da sua onipresença, ele estenderá a mão e ele falar suas palavras de genialidade e o paciente escutará aquilo e imediatamente começará a seguir tudo que foi dito. Mas é claro que isso não é verdade. Isso aqui é muita pretensão nossa, achar que você muda o comportamento das pessoas. E assim, um exemplo que eu gosto de citar, não sei se você se lembra, o ano passado o Drauzio Varela, que esteve aqui nesse curso, ele fez um programa no Fantástico e ele virava e falava para as pessoas assim, sobre exposição e PrEP e HIV, falou bastante sobre isso num programa que durou uns 8 minutos no Fantástico. E no final ele entrevistou uma garota que estava no centro de testagem e aconselhamento lá do CRT para fazer o teste rápido para saber se ela era candidata ou não para fazer PEP. Ele perguntando para ela, falou assim: por que você está aqui? Eu falei: não, eu tive uma relação com um rapaz que eu conheci faz poucos dias e depois acabei tendo relação com ele sem camisinha. Ela estava lá para fazer o teste. Falei: mas por que você se interessou por fazer o teste de infecção pelo HIV? Ele falou assim: não, teve um caso de HIV na minha família, por isso que eu sempre tive um pouco de medo e por isso que eu estou aqui. Ele falou assim: quem que foi? Só minha mãe morreu de AIDS nos meus braços. Aí eu vi aquilo e eu fico me perguntando, existe uma motivação maior para você fazer prevenção do que sua mãe morrer nos seus braços com AIDS? E mesmo assim ela foi lá e fez teve uma relação sexual sem proteção. Se ela fez isso, imagine quem que não passou por isso. Isso lembra para a gente que sexo é uma das coisas mais essenciais no instinto humano. E a gente achar que vai conseguir controlar o impulso sexual das pessoas é uma tolice. Eu acho que a gente tem que aprender que isso existe, que as pessoas fazem sexo do jeito que elas mais gostam, a gente tem que
tentar reduzir o risco que elas passam quando fazem sexo, mas querer que elas deixem de fazer, ou querer que elas tenham todos os cuidados que a gente gostaria na hora que elas estão tendo relações sexuais, é uma coisa, no meu ponto de vista, inatingível. Então, por isso que essas estratégias de prevenção, elas têm que ir melhorando. A gente tem que admitir que isso existe dentro da nossa sociedade e criar meios para facilitar o bloqueio da transmissão do HIV. Então, em virtude disso, voltando para o aspecto biológico, quando a gente vê esse nível de exposição presente nesses grupos de pessoas, a pergunta foi, será que essa exposição está levando ao encontro com o vírus com uma frequência maior ou não? Então, a gente planejou esse estudo aqui, esse slide está um pouquinho complicado, mas é importante para a gente entender qual que foi o desenho experimental. Então, nós temos 2.500 participantes, 1.248 receberam placebo e 1.251 receberam a lamivudina e o tenofovir. Nessas pessoas, teve uma turma que se infectou, tá certo? E na primeira leva de análise, a gente teve 100 casos de infecção. Nesses 100 casos de infecção, nós resolvemos pegar todos eles, mas pegar a amostra não depois dele ter se infectado, a amostra logo antes dele ter se infectado. Então, ele era negativo, e a gente sabe que ele vai ser um infectado na próxima visita. Então, pegamos uma amostra pré-infecção. E fizemos um pareamento com 600 outras amostras de outros voluntários que tinham sido seguidos pelo mesmo período, que tinham níveis semelhantes de exposição sexual. Então, a nossa ideia foi comparar os soroconvertores com os controles expostos não infectados para saber se havia diferença em resposta imune. E a gente estimulou células coletadas no laboratório com 6 pools de peptídeos que representavam a proteína GAG, POL, transcriptase reversa, integrase, VIF e NEF. Então, esses eram os pools de peptídeos, as regiões que eles tinham no vírus, os números de lote, essas coisas, e a gente fez uma técnica chamada ELISpot. Vocês lembram de que é isso? ELISpot é o seguinte, você pega as células mononucleares de sangue periférico que foram congeladas em nitrogênio líquido, a gente descongela e coloca num pocinho, assim, uma placa de 96 orifícios. Aí, a gente estimula ou só com soro, e ver, ou com outro estímulo qualquer. Se a célula produz interferon gama, esse pocinho no fundo tem esse papel branco, que é uma nitrocelulose. Essa nitrocelulose ela tem anticorpos anti-interferon gama. Então, se a célula produziu, num determinado ponto, interferon gama, aí o interferon vai colando no anti-interferon gama, você lava a célula fora, vem com um anticorpo secundário que dá uma cor azul. Então, olha aqui um exemplo de uma condição onde está a célula só corada só estimulada com soro, quer dizer, com meio de cultura, então não tem nada. Então, você praticamente não vê pontos de interferon gama aqui, tá vendo? Agora, essas células aqui são da mesma pessoa, do mesmo dia, só que elas foram estimuladas com fitohemaglutinina. Fitohemaglutinina é uma substância que estimula a célula loucamente a produzir qualquer coisa. Então, é o que a gente chama de mitógeno. Ela estimula a célula absurdamente. Então, você vê esse monte de pontinhos aí. Então, cada lugar que tem um pontinho desse azul tem uma célula produzindo interferon gama. CEF é citomegalo, Epstein-Barr e influenza. São peptídeos desses 3 vírus que a maioria de nós já vimos. Então, aqui a gente consegue ver vários pontinhos. Então, cada pontinho desses aqui é uma célula que produziu interferon gama naquele lugar. Então, aqui é um controle negativo, aqui é um controle super positivo, mas totalmente inespecífico, e aqui é um controle positivo específico para outros vírus quaisquer. E depois a gente usou aqueles 6 misturas de peptídeos derivados das diferentes proteínas do HIV, GAG, POL, transcriptase reversa, integrase, VIF e NEF. Então, aqui tem 3 indivíduos, tudo é feito em duplicatas, entendeu? Então, tem o indivíduo A1, que eu vou chamar assim, 2 e 3, tudo feito em duplicata. Então, vamos ver alguns exemplos aqui, olha. Aqui
Vocês estão vendo que a produção constitutiva está zero, né? Não tem nada praticamente, e a produção, os controles positivos, eles estão funcionando bem. Aqui, olha um exemplo, olha, esse indivíduo aqui teve uma resposta contra antígenos da transcriptase reversa, vocês estão vendo ali? Esse aqui também teve da transcriptase reversa, esse parece ter tido contra VIF, está vendo? Esse teve contra NEF, esse teve contra NEF. Está vendo que essa placa aqui, alguém mexeu nela, as células foram tudo por um lado só, aí ficou tudo concentradinho no lado. Alguém abriu essa incubadora, provavelmente, que isso fica mais ou menos 18 horas, né, até produzir interferon gama. Então, isso aqui é o resultado de um ELISpot. Então, a nossa ideia era perguntar, será que essas pessoas, mesmo antes da infecção, ou que não se infectaram, têm resposta contra essas proteínas ou não? Então, no final das contas, depois de excluir os que não deram certo, etc., a gente sobrou com 84 casos de pessoas que iam se infectar depois, versus 413 de pessoas que não iam se infectar depois. Será que tinha resposta detectada ou não? Então, vamos ver os dados? Isso aqui é a resposta contra todos as 6 proteínas que a gente testou do HIV, somadas. Então, observem aqui, o primeiro grupo da direita é um grupo de pessoas doadoras de sangue, que a gente espera que sejam pessoas não infectadas, que não têm exposição de risco para HIV. A gente teve, em média, 12 pontos produtores de interferon gama por milhão de célula em todos eles, que é praticamente zero, somando todos os 6 poços. Quando a gente pegou os indivíduos que iam se infectar, a gente percebeu que tinha 109 células produtoras de interferon gama por milhão. E quando a gente analisou os expostos que não se infectaram, a gente encontrou 246. O que isso provavelmente está dizendo para a gente? Que, sem dúvida, comparando esses expostos que não se infectaram com os outros 2 grupos, a gente detecta uma resposta imune celular antígeno específica muito maior nesse grupo. Por que isso passava desapercebido em outros estudos? Porque aqui, esse valor de 248, embora estatisticamente significante, na comparação que a gente fez, para uma pessoa infectada pelo HIV, ele é uma resposta baixíssima. Você pega uma pessoa infectada pelo HIV, você vê milhares de pontos. Aqui a gente está vendo uma quantidade bem menor, mas estatisticamente significante. E por que a gente acha que a gente tem números definitivos para responder que essa resposta existe? Porque todos os outros estudos publicados até hoje trabalharam com 10 pessoas, 20, 30. Aqui nós temos 481 num grupo de expostos não infectados, versus 84 em quem se infectou, versus um número representativo de não infectados. Certo? Não expostos, quer dizer. Quando a gente quebra por tipo de antígeno que a gente usou, então vocês se lembram, a gente usou GAG, protease, transcriptase reversa, integrase, VIF e NEF. A gente vê que a diferença está presente para todos eles, quando a gente compara os expostos não infectados versus aqueles que vão se infectar. E essa diferença é muito grande, especialmente para um desses genes, dessas proteínas chamada VIF. A gente tem uma resposta bastante grande aqui. Para todos eles, a diferença foi favorável a uma resposta maior em quem não vai se infectar, exceto para a protease. A protease não deu significância. Pelo contrário, sugere até que a resposta é maior em quem vai acabar se infectando. Depois a gente pode discutir um pouco mais sobre isso. O que a gente fez em seguida foi, primeiro, verificar qual que é a frequência dessa resposta nos indivíduos. Então, olhem só. Esses são os expostos não infectados. 37% tinha resposta contra GAG, 44% contra protease, 46% contra transcriptase reversa, 37% contra integrase, 43% contra VIF, 37% contra NEF. Todas essas respostas foram maiores do que aqueles que acabaram se infectando. A exceção foi para a protease. Aqui, ó.
Mas ao a gente colocar tudo isso junto, conseguimos perceber que a resposta estava presente para qualquer um dessas 6 proteínas em 72% desses indivíduos expostos que não se infectaram e 63% dos indivíduos que acabaram se infectando depois. O que sugere que existe uma relação entre o risco de infecção inversamente proporcional à presença da resposta. E essa relação ela é muito mais exuberante na resposta que a gente detecta contra o VIF comparado com os outros. Quando a gente mensura o número de peptídeos reconhecidos por cada um desses indivíduos, a gente percebe que aqueles que reconheceram nenhum dos 6, a maioria deles vão acabar se infectando depois. Mas na medida que você vai andando e vendo, aumentando a quantidade de reconhecimento para cada uma dessas 6 proteínas, essa relação vai se invertendo e ela se torna maior naqueles indivíduos que estão expostos, mas não se infectaram. E o risco relacionado de infecção para quem tem resposta a 3 ou mais pool de peptídeos, praticamente 0 nesse grupo de pessoas. Quando a gente analisou a resposta antígeno específica pelo ELISpot versus a pessoa está no braço placebo ou no braço com entristabina tenofovir, não teve relação alguma. Então, aparentemente, o uso da profilaxia pré-exposição não tem interferência nessa resposta. O que nos faz suspeitar que esse encontro do antígeno com o hospedeiro, ele se dá até mesmo nas fases mais precoces da exposição ao vírus. Deve acontecer na mucosa e submucosa, já ser suficiente para induzir algum tipo de resposta. Em algumas dessas pessoas, em vez de fazer só o ELISpot, a gente fez um ensaio de produção de citocinas. Então, aqui é um exemplo, a gente identifica onde estão os linfócitos T, acha os linfócitos T aqui também nesse gráfico e a presença de uma produção de interferon gama antígeno específica e verifica que essas células antígeno específicas, a maioria delas, que a gente teve a oportunidade de analisar, são células TCD8. E quando a gente analisa para vários dos casos que a gente fez, deu para perceber que essa resposta é de células TCD8, principalmente linfócitos de memória efetores. Tá certo? O que sugere que, muito possivelmente, essa resposta antígeno específica ela deve ser direcionada por linfócitos T, a gente não tem certeza absoluta se outras células que também estão produzindo interferon gama são de outra natureza. Então, a gente foi capaz de detectar uma resposta imune antígeno específica em expostos não infectados. Eu acho que esses resultados, eles acabam que selam essa dúvida de que essa resposta existe. Ela é em menor grau, mas ela existe. A resposta foi mais frequente em quem acabou não se infectando pelo HIV. E a presença de resposta contra VIF e contra integrase foram aquelas mais relacionadas à não infecção pelo HIV. E, curiosamente, a resposta à protease foi mais frequente naqueles indivíduos que acabaram se infectando depois. Aqui vem, a gente pode até retomar aquela discussão que a protease ela é uma proteína produzida na fase tardia do ciclo replicativo, e talvez isso seja um indício de que essas pessoas já tivessem começando a estabelecer a infecção pelo HIV no momento que foram testadas. Quanto mais respostas contra diferentes peptídeos, maior a chance da pessoa não se infectar. Não teve interferência do PrEP, e é possível que essa resposta ela seja um marcador, portanto. Agora, significa que essa resposta talvez esteja protegendo essas pessoas ou não? Ou simplesmente signifique que essa resposta ela é um marcador de exposição. Tá certo? Então, ele não significa que a gente não pode concluir daqui que a resposta está protegendo as pessoas. Mas pode significar que ela seja um marcador de exposição significativo. Se vocês lembrarem do número total, 73% dos participantes do IPREC tinham resposta detectável.
Então, o que eu acho que está acontecendo nessas pessoas é que o contato com o antígeno ele é muito mais frequente do que a gente imagina. Essa exposição ao antígeno, a maioria delas, a exposição ao HIV na mucosa, provavelmente não resulte numa infecção estabelecida. Uma minoria, sim, passa desse estágio de infecção no nível da mucosa e estabelece uma infecção depois. O que a gente ainda não tem como responder é quão durável é essa resposta. A gente não sabe se essa citocina tem alguma outra citocina que pode ser mais sensível nesse processo de detecção. A gente está tentando mapear essa resposta para ver se ela é restrita ao HLA da pessoa. E o ideal seria, e vários grupos já estão fazendo isso nesse momento, verificar se a gente tem alguma evidência do linfócito na mucosa estar atuando diretamente contra o HIV em pessoas que ainda não se infectaram. Para isso, a gente teria que pegar células de mucosa dessas pessoas. Certo? Bom, então com isso, eu acho que a gente tem algumas evidências de que a exposição ao HIV é um fenômeno relativamente frequente e, quem sabe, a gente poderia estudar esses passos iniciais, embora isso seja uma coisa extremamente difícil, para tentar entender o que está acontecendo na mucosa dessas pessoas para estabelecer estratégias que talvez sirvam como uma vacina eficaz. Não, eu que tirei mesmo. Então, eu queria agradecer duas pessoas que participaram do estudo. Esse é o Douglas Nixon, que esteve dando aula aqui para a gente na sexta-feira, e o Peter Kubler, que fez a maioria dessas análises estatísticas desse estudo e ajudou a escrever o trabalho que foi submetido, e o auxílio e as ideias que o David Watkins deu durante todo esse período para tentar interpretar o resultado dessas respostas imunes celulares que a gente viu nesses voluntários. Eu vou parar por aqui e deixar aberto para perguntas.